Oi, boa tarde, tudo bem? Eu acho que eu escolhi o pior momento possível pra eu gravar esse vídeo, porque eu tô um pouco gripado e se Deus quiser não é Covid, porque eu já tive uma vez e aí seria reinfecção, e olha que eu tô tentando não sair de casa. E além de eu estar com a voz meio ferrada, eu também tô com as costas muito doloridas, inclusive esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Eu tava lendo um artigo no meu computador e eu simplesmente não aguentava mais ficar sentado na cadeira. Bom, hoje eu tô refletindo sobre algo que é basicamente uma verdade absoluta e eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu não sei necessariamente qual a ordem dos vídeos que vai sair primeiro. Mas eu queria falar um pouco sobre a escola e como o modelo que a gente tem de escola hoje é extremamente ultrapassado, principalmente se a gente for considerar a quarta revolução industrial. E eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, então dá uma conferida lá, vai ser bem legal eu ganhar mais visualização e, consequentemente, dinheiro. Quem sabe assim eu não posso largar meu emprego e viver só de YouTube, imagina? Que vida boa, ia virar amigo do Felipe Neto e a p toda. Bom, eu não sei porquê, mas eu tô com vontade de situar vocês de o motivo de eu ter chegado nessa brisa. Basicamente, a empresa que eu trabalho fez uma alteração lá dos bancos, sabe? E ela era tipo Itaú e agora foi pro Santander. E nessa alteração, eles deram a oportunidade da gente migrar as contas e etc. E eu, sei lá, resolvi migrar e aí nesse momento de migrar a conta, eu percebi que eu tinha um valor considerado assim na minha conta. Considerado, eu quero dizer, tipo, uns R$ 800. E eu pensei, nossa, que legal, o que eu faço com R$ 800? Eu aplico ele numa conta poupança, eu aplico num CDB, eu já começo a guardar dinheiro para minha aposentadoria, R$ 800 já dá para se aposentar. E eu fiquei na dúvida, porque eu estudo contábeis e eu realmente não entendo muito sobre esses produtos financeiros. Tipo, apesar de eu ter acabado de ter uma matéria só sobre produtos financeiros na faculdade, né? Enfim. Bom, na verdade eu entendo um pouco sim, eu não vou mentir pra vocês aqui, né? Eu tive várias aulas de mercado financeiro e etc. E tudo que eu sei, na verdade, sobre esses produtos são por causa da faculdade. E, cara, convenhamos, todo mundo trabalha e precisa ter uma conta no banco. E a gente basicamente não sabe o que fazer com o nosso dinheiro. E eu não sei se justamente o jogo precisa ser dessa forma, porque as pessoas não sabendo controlar o dinheiro delas vão acabar se tornando consumistas e, consequentemente, girando uma economia extremamente frágil, né? Porque elas vão se endividar e, consequentemente, a economia pode quebrar a qualquer momento com pessoas consumistas sem muita noção. Ou eu não sei se simplesmente isso é só um reflexo do quão ultrapassado é nosso sistema de ensino e também o quanto os bancos estão meio que cagando para as pessoas mais pobres. E eu sei lá, eu acho que isso é uma coisa muito errada, porque as pessoas mais pobres são as de maior quantidade. Então é aquela matemática básica. Se você pega tipo um número muito grande de pessoas que te dá um lucro pequeno e você pega uma quantidade pequena de pessoas que te dá um lucro grande, você tem que fazer as contas para ver se às vezes a quantidade de pessoas que te dão um lucro pequeno é tão grande que você acaba ganhando mais com os pobres do que com os ricos, entendeu? Então, dá para você ter esse olhar. Eu acho que os bancos digitais fizeram isso muito bem. Só que nem todo mundo acaba conhecendo bancos digitais ou confiando nessas coisas. Então, por mais que os bancos digitais estejam dando um belo de um trabalho para os bancos tradicionais, eu acho que eles vão causar sozinho uma grande revolução desse cenário. Talvez até causem sim aí num ramo de classe média, de investimentos, etc. Mas a gente tem aqui no Brasil não sei quantos milhões de pessoas que moram em comunidades ou em casas extremamente pobres e não tem condição nem de, sei lá, guardar um dinheiro no Nubank, porque você precisa ter uma quantidade mínima lá para guardar. Eu mesmo não tenho. Se bem que eu recebi uma quarta do Nubank uma vez. Eles estão humildão até. Bom, enfim. O que isso tem a ver, né, Rafael? Você tá aí falando sobre produtos financeiros, que as pessoas são consumistas e que elas não conhecem muitos produtos do que os bancos vendem, que nem você conhece, que é complexo e que isso estimula uma economia frágil. Tá, mas e daí? Você tá chamando as pessoas de burra, é isso que você tá falando? Que o pobre não sabe baixar um aplicativo do banco e etc? Não. Não tô falando que pobre não sabe fazer isso, o que eu tô falando é que eles provavelmente não seriam aceitos ou teriam uma renda tão pouca que não conseguiriam causar aplicações financeiras muito relativas a ponto dos bancos se importarem com eles. E também existe muita pessoa leiga no Brasil, principalmente porque o Brasil está se tornando um país mais idoso. Vocês lembram daquele gráfico que provavelmente vocês viram na escola de vocês? Normalmente a década de 60, 70 até 80 foi a que mais nasceu pessoas. Não é à toa que eu, por exemplo, não tenho irmãos e eu grande maioria dos meus amigos não tem irmãos, eu tenho um irmão só. É muito raro eu conhecer alguém da minha idade que tem, sei lá, 3 irmãos, já é, tipo, bem difícil.
E provavelmente os seus pais e tios aí vão ter uma caralhada de irmãos, você vai ter uma caralhada de tios e etc. Então as pessoas elas estão ficando mais velhas e consequentemente elas são mais leigas para esse tipo de tecnologia. Isso não é uma crítica a essas pessoas em si, porque eu mesmo não sei usar o TikTok, por exemplo, e não tenho a menor curiosidade. Esses dias o próprio Facebook lançou uma atualização e eu fui procurar onde ficavam as páginas curtidas e sei lá, eu levei uns 15 minutos para achar. Então eu já tô ficando para trás com função de tecnologia. Se a gente for levar em conta um moleque que nasceu quando eu tinha uns 10 anos, ele com certeza vai me dar uma aula de informática básica, porque ele já nasceu mais situado nisso. E assim por diante vai ser com as próximas gerações. Tendo em vista esse cenário, pode ser que ocorra sim uma revolução aí dos bancos digitais, mas mais pro longo prazo, daqui uns 10, 20 anos, eles podem ser, tipo, os donos da porra toda, monopolizar o caralho tudo e quebrar a perna dos bancos tradicionais. Ou talvez até o cenário das próprias criptomoedas entre em jogo aí, eu não sei como é que vai ser o futuro, não tem muito como prever, né? Mas o que eu queria falar nesse vídeo que eu ainda não consegui falar é basicamente que a escola não ensina a gente a viver. E, cara, isso é uma discussão muito básica, você provavelmente já parou pra pensar sobre isso, ou já conversou sobre isso com algum amigo, principalmente quando você chega ali nos seus 18 anos e pensa, tá, que legal, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu mesmo só fui descobrir que existia um troço chamado ensino técnico que você podia fazer conciliando com o ensino médio e que você podia sair do ensino médio já técnico e trabalhando, sabe? Tipo, porra, eu nem sabia que isso era uma realidade possível. Eu fui descobrir muito tempo depois, quando eu já estava, tipo, terminando o ensino médio. Então nem daria pra eu fazer um técnico, nem se eu quisesse. Na verdade, daria, né? Ainda dá pra fazer um técnico, mas e a vontade, né? Não é a mesma disposição de quando eu tinha uns 15 anos. E também não é como se eu soubesse o que eu queria pra minha vida com 15 anos. Talvez eu até soubesse, mas na época eu realmente não sabia. Não tô falando que você não sabe, você pode saber. É que eu não sei mesmo, eu sou burro. O nosso programa de escola e de ensino é extremamente falho em diversos aspectos. Primeiro que a gente tem uma situação de escola pública extremamente degradável, né? Os alunos não aprendem nada, não são muito estimulados a aprender, os professores estão extremamente atrasados em comparação com escolas particulares, muitos professores não estão muito interessados em dar aulas em algumas escolas, tem uma violência muito frequente em algumas escolas públicas. Esses são fatos, né? São coisas inegáveis, isso acontece. Se você não estudou em escola pública, você conhece alguém que estudou em escola pública e pelo menos um desses problemas essa pessoa vai falar pra você, né? Os meus amigos que estudaram em escolas públicas, eles falam que a maior dificuldade deles era de fato não faltar, porque não faltando você não era reprovado e tipo, que estímulo você vai ter pra ficar decorando uma matéria e fazendo uma prova? E aí eu já chego no meu primeiro ponto, que é as provas, né? Primeiro que prova já é um método extremamente ultrapassado pra saber se você conhece ou não determinado assunto. Tipo, para algumas coisas ele pode funcionar, para alguns tipos de cursos e etc. Mas eu acho que é extremamente ultrapassado. Tipo, sei lá, uma pessoa que tem capacidade de decorar boa não é necessariamente melhor em matemática do que alguém que não tem essa capacidade de decorar, mas que tem um bom raciocínio lógico. Então, existem formas alternativas de você testar o conhecimento de alguém. O próprio conhecimento empírico, que muitas vezes em livros de ensino médio é denominado um conhecimento meio errado, um conhecimento burro, porque você está fazendo na prática e não está adquirindo o conhecimento técnico da coisa, mas eu acho que o conhecimento empírico ele é um dos melhores que tem, porque você vê isso na prática e você provavelmente vai ver isso que eu tô falando quando você começar a trabalhar, ou você que já trabalha, entrar em uma empresa, em uma área, em um ramo diferente. Você vai aprender muito mais sobre aquilo colocando a mão na massa, fazendo, do que de fato estudando sobre isso. Porque, cara, não sei, mas aprende. Tem lá uma porra de uma tabela que mostra os métodos de aprendizado, 80% deles é fazendo, não sei quantos por cento é explicando isso pra alguém, ensinando, né? Então, realmente, provas e prova oral, essas coisas são métodos ultrapassados. Eu não acho que seja, tipo, sei lá, necessário pra alguém que quer cursar história saber o que é uma mitocôndria, por exemplo. E o nosso vestibular é extremamente ultrapassado, sabe? Tipo, medicina é um curso pra rico. Você querendo ou não, é um curso para rico. E eu acho que isso é uma coisa muito errada. E a gente não resolve esse problema colocando cota. Porque o cara que vai entrar por cota, por exemplo, num curso de medicina, primeiro que se ele passar por cota em uma universidade longe, por mais que o governo dê auxílios, esses auxílios são extremamente burocráticos, é muito difícil você ter acesso a eles e é muito pouco. Você ainda assim vai sofrer muito para se manter lá. E mesmo que você se mantenha lá, você entrou por cota, tem os seus auxílios, tá tudo bonitinho ali, vai ser muito difícil de você acompanhar, tendo estudado em uma escola pública,
que é um requisito para você entrar num curso como cota, por exemplo. Porque, cara, pensa, você tá atrasado, muitas vezes você não teve determinadas matérias, você teve matérias só que de uma forma mais precária, e ali você vai estar estudando cálculo muito mais avançado, coisas aplicadas muito mais difíceis, é muito mais difícil de você acompanhar porque você não vai estar acostumado com aquele ritmo. As escolas públicas, muitas vezes as próprias escolas particulares não preparam a gente para isso. Então, é muito mais provável que esse aluno desista, sabe? Que ele não tenha a mesma bagagem que um aluno que fez 3 anos de cursinho no ângulo, que já vai ter ali, sei lá, visto cálculo estatística umas 45 vezes. Ele vai ter uma facilidade. Ele também vai ter ele também não vai precisar se preocupar com outras coisas, tipo dinheiro, sabe? O moleque que tem dinheiro, que é filhinho de papai, ele vai estar sendo bancado ali e vai estar de boa quanto a isso, ou vai se preocupar menos do que um cara que está sobrevivendo único e exclusivamente do auxílio. Saca? E às vezes tem alguns auxílios que, se eu não me engano, depende da sua nota. E aí você, tipo, quem nunca pegou uma ADP na vida, tira a primeira pedra. O cara vai pegar uma ADP, vai perder a porra do auxílio e vai fazer o quê? Tá ligado? A própria USP fazia isso, ligava para as empresas que tinham um contrato de estágio e falava das notas dos alunos, das DPs dele, e as empresas cancelavam o contrato de estágio do cara. Tipo, é uma coisa extremamente ridícula, mas acontecia na USP. E acontecia, tipo, ano passado, retrasado, em 2019, sabe? Então é uma realidade. E parece que tudo isso é só feito para dificultar a vida das pessoas, quando na verdade o intuito é justamente facilitar. Então eu não acho que a gente resolve o problema, tipo, pô, temos pessoas pobres, as pessoas pobres precisam entrar na faculdade, vamos botar cota. Não, isso não resolve, as pessoas não vão querer fazer faculdade. Eu não quero fazer faculdade, eu tô fazendo porque eu preciso de dinheiro, eu quero ter uma vida boa. Mas eu não concordo com isso tudo e eu não vejo outro método de eu conseguir o que eu almejo pro meu futuro sem ser fazendo uma faculdade. E eu não acho isso certo. Primeiro que, cara, existem infinitas formas de conhecimento e habilidades a serem exploradas pelas pessoas. E você pode transformar isso em algo lucrativo de infinitas formas. A gente tem, por exemplo, o entretenimento. Algumas pessoas vão ser boas em atuar, outras pessoas vão ser boas em contar piadas, outras pessoas vão ser boas em dançar, outras pessoas vão ser boas em, sei lá, apresentar programas, saca? Em ser radiadores, fazer rádio, sabe, locução de um jogo de futebol. Então, só nesse ramo, por exemplo, da arte, a gente já viu aí milhares não, mas algumas profissões que são, por exemplo, atingíveis para pessoas com níveis diferentes de conhecimento do que alguém que gosta de história, por exemplo. Sabe? E quando você pensa em alguns cursos tipo História e Geografia, que tipo de emprego você vê? A gente não conhece instituições que de fato estudem o relevo, ou sei lá, ou estudem a do clima, porque isso tudo não é apresentado pra gente nas escolas. A escola não ensina a gente a viver, não ensina pra gente quais profissões existem. Tipo, beleza, a gente acabou aqui, sabemos que a mitocôndria é isso e aquilo, sabemos que uma planta faz fotossíntese, mas e agora? Como que eu declaro imposto de renda? Então, tipo, essas coisas básicas, tipo, cara, planejamento financeiro básico, pelo menos ensinar os produtos do banco. Ah, você tem a poupança, você tem CDB, você tem CDI, você tem tal programa que é o melhor para você se aposentar, porque a gente não vai mais se aposentar pelo governo. Então, ó, você pode começar a aplicar tanto dinheiro. Você já viu que tem um negócio lá que se você com 20 anos começar a aplicar R$ 100 ou 300, eu já não lembro mais. Aí você ia aposentar, tipo, com 60, com 50 anos, você ia ter R$ 1 milhão na conta. E, tipo, em uma determinada aplicação financeira aí, tipo, em uma aplicação segura, eu tô falando, para você poder se aposentar sem depender do auxílio do governo, e as pessoas não sabem disso, porque simplesmente ninguém ensina, ninguém dá esse auxílio, a escola não tá lá sendo presente. Muitas vezes os professores dão algumas dicas para os alunos, mas por fora, sabe? Dando a dica por dar e não porque a escola tem isso na grade de ensino. Então eu posso passar, sei lá, a tarde, a manhã toda aqui citando exemplos de como a escola é fracassada nesse quesito. E eu não acho que as cotas resolvem o problema, assim como eu não estou falando que as cotas são desnecessárias. Eu acho que elas são necessárias sim para incluir as pessoas, mas primeiro eu parto sempre de um princípio que para a gente resolver um problema, a gente tem que partir para a raiz desse problema. E a raiz desse problema está na educação. A educação pública não funciona e o método que ela é aplicada não funciona. Se ela não funciona, as pessoas não se interessam pela escola, as pessoas não vão se interessar por uma faculdade, e se elas chegarem lá, elas vão estar muito mais despreparadas do que outras pessoas com privilégios. Então, simplesmente enfiar uma cota não vai fazer as pessoas entrarem na faculdade ou quererem fazer mais faculdade, terem mais vontade para isso. Inclusive, eu já vi um estudo econômico da FGV, um podcast muito interessante também, que fala que basicamente a vontade das pessoas que eram de escolas públicas em cursar vestibulares ou graduações não mudou depois da implementação da cota, continua praticamente estática, as pessoas estão cagando para isso.
Então, por que que elas estão cagando, Rafael? Porque são vagabundo? Porque é isso, aquilo? Não, ninguém aqui tá sendo conservador. A gente tá sendo pragmático. E as pessoas simplesmente não querem. Eu não quero, ninguém quer estudar. Porque estudar é uma merda. E, tipo, cara, tem como você ensinar uma pessoa a fazer logística em 2 anos, 1 ano e meio, não em 4, sabe? Você pode ensinar as coisas de ensinos técnicos que realmente façam você realmente colocar a mão na massa, você realmente ir lá, fazer o bagulho, aprender a soldar. Eu acho os ensinos técnicos uma forma muito interessante de dar essa burlada aí no sistema de ensino tradicional que a gente tem. Porque você faz ali um bagulho de eletricista, um bagulho de automação industrial, você já aprende muitas coisas interessantíssimas, não só para trabalho, mas também para sua própria vida, para cuidar da sua própria casa. Então eu já acho isso um ótimo exemplo. Eu acho que as pessoas deveriam fazer, deveria ter mais atenção para esse tipo de cursos técnicos. Incentivo das escolas, inclusive mais cursos técnicos de diferentes assuntos. Uma coisa que eu acho importantíssima é que a escola mostrasse pra gente o que a gente tem, qual caminho a gente tem pra trilhar a partir de agora. Tipo assim, tá legal, fiz meus 18 anos. Quais são as profissões? Quais profissões precisam de mais profissionais? Quais habilidades você tem pra, ou melhor dizendo, de acordo com suas habilidades, qual a profissão que mais se encaixa para você? Sabe, deviam ter matéria sobre isso na escola, como declarar o imposto de renda, sobre os produtos financeiros que eu já falei. Então, tudo isso é uma coisa muito falha, que realmente poderia instigar os alunos, ou mesmo se os alunos estão cagando, seria uma coisa útil para a vida deles. Que nem quando você começa a decorar fórmulas gigantes de física e você pensa, puta, pra que caralhos eu preciso saber isso? E a resposta, meu amigo, apesar de toda a palestrada que o aluno nerd, que o professor vai dar para você, é pra porra nenhuma. Você não precisa saber dessa merda. Isso não é útil pra você. O tempo que demora pra uma pessoa cair de um prédio e acertar o chão, porque ela vai morrer. Você vai fazer o quê? Você vai calcular ali a aceleração dela, vai jogar uma teia, ser a porra do Homem-Aranha? Mesmo se você for a porra do Homem-Aranha, eu nunca vi o Homem-Aranha fazendo um cálculo de física pra salvar alguém ou pra jogar uma porra de uma teia, tá ligado? Então não, é inútil. Ah, Rafael, você tá falando que física é inútil, que as fórmulas matemáticas são inúteis? Não, elas são úteis para quem quer estudar aquilo, para quem vai trabalhar com aquilo. Para quem não vai trabalhar com biologia, foda-se a mitocôndria, entendeu? Foda-se todas essas coisas que a gente vê que são extremamente avançadas e coisas que eu via na aula de ciências e falava, o quê? Eu, por exemplo, amo astronomia e tudo que eu aprendi de astronomia, que é muito pouco por sinal, eu aprendi lendo revistas e explorando insights por fora da escola. Entendeu? Mas imagina que interessante, tipo, eu acho um pouco interessante esse método das pessoas poderem escolher quais matérias elas vão cursar, mas eu também não acho que isso resolve. Eu acho que para isso resolver deveria ter uma gama quase infinita de matérias, tipo astronomia, várias matérias de biologia, de ciência. Isso deveria já contar para o currículo, já deveriam ter ensinos técnicos mais preparados para cada área. Eu acho que essa transparência com quais são as áreas de mercado, com o que você pode trabalhar e o que você precisa para trabalhar nessas áreas, quais áreas precisam de mais funcionários profissionais, eu acho que tudo isso é uma coisa realmente interessante que poderia surgir na escola, que poderia realmente resolver muitos problemas hoje, entendeu? E esse método tá ultrapassadíssimo e a gente tá colhendo frutos disso, vendo o mercado de trabalho totalmente despreparado e as pessoas cada vez sem saber o que querem para sua vida. Sabe, eu já trabalhei com inúmeros estagiários que estavam ali beirando os 30 anos ou já tinham até mais de 30 anos. Eu posso citar aqui pelo menos uns 6 que já trabalharam comigo, na mesma equipe que eu. Então é normal, as pessoas... Ah, Rafael, mas elas estão arriscando. Sim, mas e se elas já soubessem disso antes, o tempo que elas não teriam economizado, o dinheiro que elas já não teriam ganhado? E muitos desses estagiários, pelo menos uns 2 que eu conheci, eles ainda desistiram da área contábil e foram para outra área. Então, poxa... O que custava alguém já ter instruído ele sobre o mercado de trabalho? Ah, mas isso é uma coisa que a gente precisa ir atrás. Por quê? O governo não quer tanto que a gente declare o nosso imposto de renda? O que custa ele nos ensinar a declarar o imposto de renda? Porque é uma coisa bem fácil, não demoraria para você aprender isso numa escola. E é uma coisa obrigada você fazer. Você não vai, não quero declarar. Não, você é obrigado. Então, acho que é isso. Acho que eu abordei a morte. Covid tá brabo, hein, rapaziada? Distanciamento social. Usar em máscara. Então acho que basicamente é isso. Acho que eu abordei todos os temas que eu queria abordar. Infelizmente a gente sabe que isso não vai ser resolvido de uma forma tão simples. Isso envolve, sei lá, medidas públicas, envolve, nem eu sei que envolve normas, leis, e é óbvio que a escola não vai mudar da noite pro dia, provavelmente nunca vai mudar. Tá tendo esse lance aí das pessoas poderem escolher
quais matérias elas querem cursar. Eu acho que isso é um começo, mas não resolve todos os problemas. Na verdade, acho que não resolve nenhum problema, mas já é um pequeno passo pra frente, sabe? Isso só vai causar desemprego de professores tipo artes, tá ligado? Matérias que as pessoas às vezes nem vão querer mais ter, vai só gerar um desemprego em massa pra um pessoal que nem estava preparado pra isso. Então, eu não sei se foi a melhor das ideias, mas já pode ser um começo pra uma transformação do nosso cenário. E, bom, acho que é isso. Infelizmente, se você é um jovem adulto ou um pequeno adolescente, a melhor coisa que você tem pra fazer aí é descobrir por conta própria, infelizmente. Vai ser você dar uma fuçada no site, você ir pesquisar o que você quer, o que você gosta. Existem vários daqueles sites lá pra você saber suas competências e em qual área elas se encaixam. Como é que é o nome disso? Teste de, sei lá, esqueci o nome. Vocês deixam aí no comentário, eu vou curtir se alguém comentar esse vídeo. E é isso, cara. Você vai ter que ser autodidata nessa caminhada que você tá montando, porque a gente não vai poder depender de ensinos e nem nada pra isso. Eu não acho que as cotas vão resolver os problemas. Por exemplo, medicina vai continuar sendo um curso de pessoas ricas. E infelizmente essa é a realidade que a gente vive. Não tem muito que a gente fazer pra mudar. A gente não vai causar uma revolução. E é isso. Mas a gente tá aí tentando estampar os problemas. Vai que alguém muda o mundo, né? Acho impossível mudar o mundo, apesar de eu ainda ter uma genuína vontade de mudar algumas coisas nele. Mas enfim, já que a gente não pode mudar o mundo, mude você mesmo. Fica com essa reflexão aí e um beijo.